Bem-vindos, bem-vindos. Nos meus vídeos vocês vão me encontrar falando várias vezes que a iniciação é um momento especial, né? É uma ocasião muito especial na vida da pessoa. A iniciação no Reiki Usui, por exemplo, nível 1, eu considero um divisor de águas na vida. Foi na minha vida um divisor de águas e eu observei isso na vida de muitos iniciados, né? Muitos alunos meus. Porque é uma transformação muito grande, realmente. E já que é uma situação especial, a gente pode pensar que necessita uma preparação especial, certo? E essa preparação envolve muitos aspectos. Ok. Mas o tema desse vídeo é em relação à questão sexual. A relação sexual que o iniciado vai ter ou não, antes ou depois da iniciação. Uma masturbação, que também o iniciado pode ter antes ou depois da iniciação. Certo? Então, a minha visão a respeito disso é a seguinte. Realmente, a iniciação é um momento especial. Realmente, a gente precisa ter certos cuidados para que ela transcorra da melhor maneira possível, para que a gente tenha a melhor vivência que a gente pode e que as coisas funcionem, né? Dentro de um contexto da melhor forma possível, é claro. Porém, ao mesmo tempo, a gente precisa notar que a iniciação ela não é uma coisa dissociada, separada da realidade que a gente vive. Ela não pode ser tratada como uma coisa que está distante da gente. Tornar-se reikiano não é algo que é separado do restante. Você vai ser reikiano 24 horas, quer você esteja consciente ou não. Ao longo da sua vida, em tudo que você tocar, reikiano nível 1 está aplicando reiki, quer ele esteja consciente ou não. Então o reiki, ele faz parte da vida da gente, né? Ele nos acompanha. Aí, tendo com essa situação como base, a gente pode perceber que não adianta a gente criar uma separação artificial, uma separação mental de ser reikiano, de viver a iniciação de todo o restante da vida da gente. Inclui-se nisso a relação sexual, que é algo natural e necessário para os seres humanos. É claro que essa questão ela vai depender muito do mestre, né? Existem mestres que são muito exigentes, tem mestres que não se preocupam nada, e nós temos aí no meio desses dois extremos diversos tipos de mestre. Eu, com o tempo e com as minhas observações, eu coloco recomendações, certo? Então, eu recomendo algumas práticas. Porém, a execução delas ou não, né, o respeitar essas recomendações ou não, ou cumprir as recomendações ou não, não é um fator que complique a iniciação, que dificulte a iniciação, que crie qualquer tipo de impedimento para a iniciação. É, antes de mais nada, um motivo de autoconhecimento, de observação consigo mesmo, para a gente identificar o que é uma autossabotagem, o que é uma resistência, o que é um processo natural, o que é algo assim muito tranquilo para a gente. A iniciação é um início de um autoconhecimento muito mais profundo. A relação sexual, como eu disse, é algo natural. A masturbação é algo natural para o ser humano. Nós temos, é claro, os extremos. Muitas relações, muita masturbação faz mal. Pouca ou nenhuma relação sexual, pouca ou nenhuma masturbação também faz mal. É uma necessidade do corpo. Então, a minha recomendação para a iniciação com relação ao aspecto sexual é o seguinte: um dia ou dois antes da iniciação, evitem a relação sexual e evitem a masturbação.
Um dia, 2 antes, bem tranquilo. Após a iniciação, não há a menor restrição. Não há a menor restrição, tanto com relação, né, a uma relação sexual com parceiro, com parceira, quanto a masturbação. Não tem problema nenhum. Após a iniciação, você se torna reikiano e ele vai fazer parte de toda a sua vida, de todas as suas atitudes, as suas ações. O reiki vai estar impregnando todas elas, né, com essa energia. E a gente não pode tentar criar limites para isso, barreiras mentais para isso. É só para preocupação. Você deve ter visto em algum vídeo do reiki, só por hoje evite preocupações. Só por hoje. Então não há a menor restrição, certo? Há sim uma observação. Mudou alguma coisa? Porque o reiki vai afetar isso também, vai haver um pouco de reiki fluindo. E aí você vai se observar, vai se autoconhecer. Por que antes da iniciação a gente deve evitar? Porque a relação sexual ela é uma troca energética entre dois seres. Certo? E essa troca, ela afeta todo o nosso sistema energético. Nem sempre para o bem. Muitas relações sexuais são feitas à base de controle, de manipulação, de uma pessoa dominar a outra, uma pessoa pegar a energia da outra, uma pessoa exercer seu poder sobre a outra. Então, para que a gente evite situações que possam bagunçar muito o nosso sistema energético, nos desequilibrar muito e nos conduzir para uma iniciação de uma maneira muito agitada, muito fora do nosso eixo, a gente evita pelo menos um dia antes, para dar tempo do sistema se adequar. Né? Mesmo que seja uma relação sexual amorosa, prazerosa, ainda assim ela causa muitas alterações e a gente procura evitar, a gente procura estar mais normal, né? A gente procura estar mais da maneira como a gente é normalmente. Então, evita-se um pouco, certo? A concordância do aluno com isso, ou a discordância, é motivo de autoconhecimento e não motivo de recriminação. É claro que se você vai fazer a iniciação com o mestre que diz para você que uma semana antes você não pode, você tem que conversar com o mestre e verificar por que ele impõe esse limite tão grande. Quais as razões para que ele solicite isso, ou exija, como alguns exigem isso. Claro, você pode mentir para o mestre, mas aí é com você, né? É particular de cada um. Autoconhecimento de novo. Por que eu estou mentindo para o mestre? Né? Dizendo que não fiz e fiz. Então, vai da conversa que vai ser motivo de autoconhecimento, para você entender a visão dele e para você também saber se você tem afinidade com isso. Porque alguns mestres podem ter uma visão muito intransigente em relação a isso e por trás dessa intransigência a gente vê muito preconceito, a gente vê muita complicação. Né? Então aí você já vai ter uma razão para chegar no seu mestre e perguntar, mas por que você pensa assim? O que acontece? O que não acontece? Qual a sua explicação para isso? Certo? Então aí você também vai ter uma ideia se vale a pena fazer iniciação com aquele mestre, se vale a pena entrar em sintonia com aquela vibração que ele está trazendo, né? Que ele vai estar compartilhando com você. Um ponto de autoconhecimento muito importante. Quando você tem um mestre um pouco mais flexível, também é um ponto de autoconhecimento. Mas por que você é flexível? Eu estou expondo as minhas razões. Né? Eu acho que é uma coisa natural e que faz parte, mas que traz realmente uma implicação muito grande na nossa energia. Se, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de fazer com o mestre
e ele exige muito, e você não consegue se abster, você gosta dele, você concorda com as razões dele, você dá razão para as argumentações, mas você não consegue se abster de ter a relação sexual ou de se masturbar antes da iniciação. Também é um ponto de autoconhecimento. Por que você está tão intenso nesse aspecto? Faz parte, é bom, é prazeroso, o corpo precisa, mas o excesso ou a falta de controle é fonte de autoconhecimento novamente. Certo? O assunto é vasto. O assunto é vasto. As concordâncias e discordâncias são grandes. Certo? E eu devo trazer também mais um pouco de abordagem sobre isso com relação ao mestre também, né? A postura do mestre do que antecede as iniciações. Né? Então era isto, pessoal, que eu tinha para trazer como orientação, né, ao reikiano que vai participar de uma iniciação presencial ou à distância com relação à questão sexual. Certo? Recomendo que evite 1 ou 2 dias antes. Apenas isso. Se não for possível, né, por diversas razões, não tem problema algum. Faz parte. É uma coisa natural do ser humano. E a gente vai para a iniciação com essa naturalidade toda. Depois da iniciação, não há qualquer tipo de restrição. Certo? A argumentação que alguns trazem, que depois da iniciação você precisa de um tempo para trabalhar a energia da iniciação e não pode compartilhar com ninguém, não pode... Você é iniciado, você é reikiano. Você não demora 21 dias, 7 dias para se tornar reikiano. Você se torna reikiano na iniciação. Os 21 dias são reflexos mais intensos que nós temos de toda essa energia que a gente pega na iniciação. Mas ter uma relação sexual que é natural, boa ou ruim, não importa, não torna você menos reikiano. Não vai comprometer a sua iniciação depois dela ter sido executada. Pelo menos é a minha visão e é a que eu estou compartilhando. Certo? Então era isto por enquanto, mais esse aspecto referente às iniciações.